Pronto, boa noite, estamos ao vivo. Boa noite, tudo bem com Boa vocês? noite. Que bom. Bom, William. Boa noite. Angélica, obrigado pelo apoio. Bem-vindo a todos. A gente está entrando no ar, vamos deixar o povo se conectar, porque agora a pastoral dispara, né, os convites. Vamos. Eu queria só se bem que, Mirna, acho que é melhor até você se apresentar, mas deixa eu apresentar você no projeto. Antes de mais nada, hoje o Padre Glênio, o Francisco, para alguns, não vai estar aqui conosco. Ele disse que vai tentar entrar em algum momento, mas como a grande parte da comunidade já sabe, hoje é a festa julina na paróquia. A gente não pode ter aglomeração, mas eles estão entregando os combos, né, de comidas típicas, e pelo jeito está bombando lá. Então ele está lá coordenando as entregas. Pediu para agradecer a você, Mirna, né? E é muito bom essa parceria. Então deixa eu contar. Prazer é meu estar aqui. Deixa eu contar um pouco quem é a Mirna, né? A Mirna atua com a gente no projeto Integração e ela faz o papel de supervisão. Vocês já conheceram alguns supervisores do projeto, né? A Miriam, a Maria Tereza, o Paulo, a Yara, né? Supervisão na psicanálise é justamente aquele trabalho de alguém que já tem bastante experiência e que acompanha os terapeutas, mesmo com experiência. Todos nós precisamos de um acompanhamento para poder estar atento à nossa postura, ver como a gente está tratando. E a Mirna atendeu ao pedido porque ela tem uma grande experiência em atendimento de casais, em questões de relacionamento, né? E nós atendemos casais no projeto, então quem atende casais tem a oportunidade de estar sendo acompanhado pela Mirna e pensando e ampliando seus horizontes. Eu acho que o supervisor, o que ele faz é isso, né? Vai juntando experiências para a gente usar quando for necessário. É bem isso, né? A gente escuta e ajuda o outro a ampliar a própria escuta, né? É isso mesmo. Bom, Mirna, aqui é a comunidade que tem acompanhado. Normalmente nós temos, no começo é um pouco menos, mas a gente tem tido de 50 a 60 famílias, né? Porque eles ligam um aparelho e muitas vezes tem várias pessoas juntas. Eles vão fazendo perguntas, portanto, quem está assistindo, se tem dúvidas sobre relacionamento, e vamos pegar principalmente relacionamento casal, né, Mirna? Porque relacionamento com filhos a gente já teve outras lives, tá? Obrigado por sua disponibilidade. Eu queria pedir primeiro que você se apresentasse, falasse um pouco da sua experiência. Uhum. Então, eu sou psicanalista, como o Marcelo disse, eu atendo desde crianças pequenas até idosos, né, todas as faixas de idade, e há muitos e muitos anos também eu venho atendendo casais que têm dificuldade no relacionamento, e a gente vai tentando ouvi-los e pensar junto, né, porque a terapia de casal é exatamente isso, é pensar junto com o casal, poder olhar as questões de um outro jeito, né? É isso, pelo menos, o que a gente tenta fazer. Em geral dá certo. Mas, até para acrescentar, a gente, às vezes, ajuda até o casal a se separar, e se separar de uma maneira menos sofrida, mais consciente do que está fazendo. Não é isso que a gente deseja, mas, às vezes, é o melhor, né? Perfeito. Eu acho que tem algum aparelho que está com som aí perto? Não, eu não tenho aparelho nenhum. Nenhum. Que eu estou percebendo um eco. Você está percebendo? Não, aqui não. Então tá. Não. Eu estou numa área isolada aqui de casa, barulho nenhum, nada. Uhum. Então vamos começar, Mirna.
a gente vê gente que está junto, que se namora, mas nem sempre é casal, né? Dá uma definição para a gente, né? Explica o que É, se considera casal, né? Como é que ele se pois é. forma? Veja, eu penso em casal no seguinte sentido: duas pessoas que resolvem levar uma vida juntos. Seja porque tem amor, porque tem afeto, seja porque é conveniente, né, estar juntos. Muitas vezes até diz assim, eu quero casar porque eu quero sair da casa dos meus pais, né? Então, existem várias coisas que levam a duas pessoas a se unirem, né? E quando eu penso num casal, eu penso em três, na verdade. Eu penso, existe ele ou ela, e existe um elemento que eu acho muito importante. Esse terceiro elemento é o nós. Uhum. Né? Porque se nós estamos juntos, então esse nós constitui mais um elemento neste casal. E este nós é muito importante, porque é como nós vamos funcionar, né? Sem que eu deixe de ser eu, sem que ele ou ela deixe de ser ele ou ela mesmo, mas a dupla funciona em torno deste nós. Né? Quando esse casal se une, pode haver ou não a ideia, queremos fazer uma família, formar uma família, ter ou não filhos, isto também compõe. Né? Eu diria, né, do meu ponto de vista, que duas pessoas, né, um casal não é uma família, é um casal. Uma família constitui mais elementos, né? Filhos ou outras pessoas que morem junto com o casal. Muitas vezes tem um pai, uma mãe, ou, né, alguém mais. Isso é uma família. Então, é importante a gente ter em mente isso. Eu, ele ou ela, e o nós. Não descarto o nós nunca. Sim. Tá? E agora vem o exercício do estar juntos. Né? O que é isto? Tem aquilo que eu quero, que eu gosto, que eu vejo. Tem aquilo que ele ou ela gosta, vê, escuta. E tem como nós dois escutamos isso, ou o que nós dois queremos. Queremos a mesma coisa? Queremos coisas diferentes? Em que momento queremos coisas diferentes? E quando queremos coisas diferentes, ou escutamos, ou observamos de forma diferente, como é que nós lidamos com isso? Né? Então, esta é a relação. Como lidamos com estas questões. Né? E aí vem a questão. Nesse exemplo, assim, eu gosto de jogar futebol, então sábado eu vou jogar futebol, né? E depois, no começo, às vezes tudo bem, mas depois, né, fico sozinho, fico abandonado, né? Ou frases do tipo, né? Eu gostava de dançar, depois que eu casei, nunca mais dancei, né? Estas coisas. A gente ouve isso com muita frequência. Né? Então, a gente tem que pensar, por que antes eu aceitava que o outro gostava de futebol e hoje eu não aceito que ele goste de futebol? Né? Porque quando nós éramos solteiros ou no início de casado, nós íamos dançar e hoje ele não gosta mais de dançar. Geralmente é o homem que não gosta de dançar, a mulher, em geral, continua gostando. Né? O que é que muda? O que é que vai mudando? Então, nós temos que pensar uma coisa, que com o tempo todos nós vamos mudando. Coisas que a gente gostava, a gente deixa de gostar, coisas que a gente curtia, às vezes a gente deixa de curtir, ou a gente aprende a gostar de coisas novas. Né? E aí é que eu entro com a questão da parceria. Por que eu não posso tolerar que ele goste de futebol? Né? Por que eu não posso dar a ela o gostinho de vez em quando de irmos dançar? Né? Então, tem essas coisas do porquê. E esses porquês é que a gente precisa ir trabalhando, né, dentro da gente
para tentar chegar aí num ponto bom, né? Eu diria que queríamos por aí. E essas questões, Marcelo, vão aparecendo ao longo da vida natural, né? E nós temos que pensar, independente de estarmos vivendo mais próximos agora, né, na pandemia, eu diria 24 horas por dia juntos, né, que isso é uma questão que daqui a pouco a gente fala, eu diria o seguinte, na relação do casal, tem uma coisa, como eu escuto aquilo que ele me diz? Como eu escuto aquilo que ela me diz? Né? Perfeito. Eu escuto com paciência, com impaciência, com mau humor, né? O que eu faço com essa escuta? Como é que eu devolvo isso? Né? Eu escuto com irritação? Eu escuto com indiferença? Né? Então, qual é o estado de mente com que eu escuto o meu parceiro, a minha parceira? Isso são questões muito importantes dentro do casal. Mas você acredita que é possível, ou como fazer? Eu às vezes brinco, né? A gente tem que tirar a orelha da cabeça e pôr a orelha no coração, né? Essa coisa assim. Porque muitas vezes um começa a falar, o outro já acha que sabe o que o outro queria dizer, né? Aquelas coisas de... Lá vem ela de novo com esse assunto. Agora ela vai querer falar... Vira todo mundo adivinho, ninguém está no presente, ninguém está na escuta. Todo mundo virou bidu. Todo mundo virou adivinho, todo mundo já sabe o que ela quer, não aguento mais ouvir a mesma coisa, né? E também tem isso, por que será que a outra parte repete tanto a mesma coisa? Né? Se a outra repete, eu tenho que pensar, por que está repetindo? O que eu não estou entendendo ali? Né? Que precisa repetir para que eu entenda. Né? Nós escutamos o outro com mau humor, nós escutamos o outro com, vamos dizer, já com pedras na mão, né, para tirar logo a primeira pedra. Será que é isso? Né? Será que a gente tem aquela ideia assim, eu estou sempre me opondo ao outro, né? Porque eu acho que o outro está se opondo a mim. Então, será que o outro percebe que ele está se opondo? Né? Há questões que precisam ser discutidas entre o casal. E quando eu digo discutir, não é aquele bate-boca de brigar, é discutir o assunto, pensar sobre o assunto, né? Fazer-se essas perguntas: por que eu não aceito? Por que eu devo aceitar? Né? E aí, Marcelo, essa questão do nós. O que nós, como nós, enquanto grupo, estamos funcionando? Né? Sim. Eu continuo sendo eu, ele ou ela continua sendo ele ou ela, mas e nós? Onde é que entra nessa história? É essa a questão. Vamos pensar. Vamos lá. Né? Me parece que você trouxe o tema, né? Quer dizer, a questão cotidiana, né? Que quando estava todo mundo nos seus afazeres, né? Mesmo que um ficasse em casa, o outro estava fora e chegava cansado, né? E tinha uma coisa. Agora, a questão do cotidiano junto, né? É isto. E tem a carga dos afazeres domésticos, né? Tem mais gente fazendo bagunça. Né? Então, vamos pensar o seguinte, né? A coisa muda de figura quando estamos nessa outra situação, né? Vamos pensar o seguinte, antes deste período, né, difícil que a gente está vivendo, que eu acho que é difícil para todos nós, né? Porque a gente tem medos, a gente tem preocupações, a gente está, digamos, um pouco mais tenso, a gente sente medo, né, da pandemia e na pandemia.
porque é o desconhecido. Eu digo, olha, chegou uma coisinha aí invisível, né, que é o coronavírus, e esse invisível se meteu aí na vida de todo mundo, né, fazendo com que a gente tivesse que mudar, assim, alguns hábitos, alguns meios de funcionar, que é muito difícil, eu acho que de maneira geral para todos nós, né? Então, vamos pensar no casal. Vamos pensar em vários modelos. Ambos trabalham fora, normalmente. Então, saem de manhã, só voltam no final do dia, muito provavelmente cansados, mas, enfim, lidam com aquilo, lidam com o que tem que lidar em casa, virão sempre as reclamações, você não me ajuda, eu faço mais do que você. Até aí, ponto 1. Este casal que trabalhava fora passa, por alguma razão, a fazer o trabalho em casa, trabalhar a partir de casa, ocupando um mesmo espaço o tempo todo. E, de repente, a sensação é que esse espaço ficou muito pequeno para todo mundo, né? No caso de ter filhos em casa ou não ter filhos em casa, o espaço fica pequeno. Parece que se tromba o tempo todo. Quando só um trabalha em casa e o outro ainda continua atuando fora de casa. Este que ficou em casa vai reclamar. Você está fora o dia inteiro, você não faz nada, você não me ajuda. É engraçado, né? Eu tenho ouvido queixas do tipo assim de maridos. Eu nunca tive que lavar louça, agora eu tenho que lavar louça, né? A gente ouve muito isso, é engraçado. Eu pergunto, e daí? Qual é o problema de lavar louça? Por que só um tem que lavar louça? Ambos comeram, não? Ambos sujaram os pratos e os talheres. Por que ambos não podem fazer isso? Né? Então, nós temos uma outra coisa que vai aparecendo nesta convivência muito próxima, né? Porque é diferente você conviver 24 horas por dia quando você está de férias, quando você vai passear, quando você vai viajar, quando você tem lazer. Então, é outra coisa. Você está livre, leve e solto. Quando você está nesta tensão, né, trazida pela pandemia, trazida pelo excesso de notícias que a gente tem o tempo todo. Né? Pelo medo mesmo que estamos todos vivendo, né? Exatamente. A gente não pode planejar o futuro, a gente não pode velar o defunto, a gente não pode fazer nada. A gente não pode fazer nada, absolutamente nada, né? Nós perdemos toda a nossa liberdade nesse momento. E não sabemos o que vai ser amanhã, como é que vai ficar? Como vão ser as coisas? Né? Tem um monte de pontos de interrogação que nós não temos, e temos essa frustração, não podemos visitar nossos amigos, não podemos estar com os nossos parentes, né? Não podemos fazer uma festinha de aniversário. Não pode nem visitar as crianças da avó, não pode nem visitar pai. As crianças não podem visitar os avós não podem ver os netos, né? Você vê, às vezes, pela telinha, faz assim, mas, gente, a tela é uma tela, é uma coisa plana, chata, não tem o abraço, não tem afeto, não tem o beijo, né? Não tem o colo. Né? E tem uma coisa também, né, Marcelo, que nós perdemos o lazer. Puxa, não dá para ir tomar uma cervejinha lá fora, né? Não dá para comer um cachorro quente, né? Legal. Não dá para ir no churrasquinho, né? Mas tem uma coisa aqui que eu vou te jogar, que a Rosário está falando. É tão engraçado mesmo. Só mulheres se apresentaram hoje. Por que será? Na conversa. Os homens fugiram da raia, hein?
É. Eu te interrompi, mas a gente precisa dar uma risada de vez em quando, que é uma leitura interessante. Vamos brincar, vai ver que eles estão com medo, estavam com medo do que iam ouvir, né? Perfeito. Agora, óbvio, né, que homem e mulher funcionam de forma diferente. O funcionamento é diferente porque a gente vem mesmo de um mundo machista, né? Mas, felizmente, hoje as coisas estão mudando, mas eu digo em termos de sentir aqui dentro, sentimos a mesma coisa, né? Sentimos raiva, nós sentimos alegria, nós sentimos tristeza, nós sentimos... que mais que a gente sente? Tanta coisa, né? Sentir, nós sentimos, todos nós sentimos. É como cada um vai lidando com os seus sentimentos. Né? Agora, veja, também mais uma coisa que eu acho importante colocar, Marcelo, é que qualidade, eu diria assim, eu chamo de qualidades e defeitos as nossas características, né? Qualidades são aquelas características melhores, defeitos são aquelas características piores. Todos nós temos, tá? Todos nós temos. Quando nós casamos, muitas dessas qualidades e defeitos já apareciam no relacionamento antes, namoro, noivado, fosse lá o que fosse. Sabia que isso existia, né? Não é novo. Por que depois, nesse período da pandemia, ou mesmo durante o casamento, mas principalmente agora, que está todo mundo junto, por que não suportam esse defeito dele ou dela? Esse defeito sempre existiu, né? Por exemplo, a mulher é mais chata com a arrumação, né? Somos mesmo. O marido sabe que ela gosta de arrumação, ela sempre foi assim. Por que ele reclama agora? Essa mania de limpeza dela me incomoda. Mas ela sempre teve essa mania de limpeza. Por exemplo, né? Ele chega e, sei lá, joga qualquer coisa em cima lá no sofá. Esconde a meia do lado do sofá e ela vê. É isso, né? Mas ela vai reclamar, ele joga. Olha, toda a vida ele jogou. Por que agora incomoda tanto? Né? Incomoda tanto porque nós estamos em outro estado de mente, nós estamos com outro grau de humor. O nosso humor não anda lá dessas coisas, né? Quando você vê essas notícias, quando você vê esse monte de enterros ali, quando você diz assim, será que amanhã vai ser diferente? E outro medo que também está aparecendo muito agora, né, Marcelo, e infelizmente é algo que está acontecendo, muitas pessoas estão perdendo emprego. Sim. A sobrevivência é isso. Vem causando uma tensão muito grande, né? O medo de ficar desprovido, o medo de não encontrar novamente um emprego, como é que fica? Então, vem essas preocupações para o amanhã e perguntas que as pessoas vão se fazendo e não tem resposta. Aliás, você toca num ponto que me lembra um livro que eu estudei, que eu acho muito interessante, né? A sociedade, nós aprendemos que para você ser digno, né, você tem que trabalhar e você tem que pagar suas contas. Né? De repente, perder o emprego é meio que perder a dignidade, né? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, né? Exatamente. Este modelo de mente é o seguinte: há uma situação de conjuntura, eu não sou menos gente, eu não sou menos pessoa, eu não sou indigno por um fator que não depende de mim, né? Mas a gente aprendeu a pensar desse jeito. Mas acontece que, neste momento, a autoestima vai embora pelo ralo, né? Porque, veja bem, eu fiquei nessa situação, e agora o que eu faço? Eu não sirvo para nada, ninguém vai me aceitar, ninguém vai me empregar, e vai, porque nessa hora você não raciocina com tanta clareza, o seu raciocínio é muito mais emocional do que lógico e mental, né?
Perfeito. E quando você só raciocina com a emoção, em alguns aspectos, você lida muito mal com a situação. Fica muito difícil, né? Deixa eu Então, tem... uma hipótese, né? Já estão começando a chegar as perguntas, mas o que Sim. eu vejo muito, questão de casal, né? Que no começo é casal, né? Um olha para o desejo do outro, para o gosto, etc. E normalmente, quando a família vai se constituindo, muitas vezes o casal esquece de ser namorado, esquece de ser casal. Eles viram papai e mamãe, né? A conversa é levar para a escola, comprar isso, pagar aquilo, né? Eles administram a casa e esquecem que são casal, que precisam namorar, essas coisas. Exatamente, porque eles se tornam apenas aquilo que a gente chama de casal parental, né? Um casal de pai e mãe, né? E casal de vida própria, né? Como é que fica, né? Muitas vezes, filho corre para dormir na cama do pai e mãe. Como é que fica a vida de casal ali? Não tem? Isso a gente vê com muita frequência. E isso interfere no relacionamento, né? Porque o casal ainda precisa de um tempo só para si. Ele precisa daquele momento seu. Ele precisa daquele momento de namorar, sim, né? E estando em casa, isso fica aparente, né? Não dá para ser só papai e mamãe, daí um vê o outro, né? Quer dizer, vê as manias, vê os defeitos. Você fica só papai e mamãe, você deixa de... O homem deixa de ver a mulher como a sua mulher e ela deixa de ver o homem como o seu marido. Por isso que eu digo, de vez em quando é bom mandar as crianças para a casa da avó, viu? Passar um fim de semana lá na casa da avó, para o casal ter um tempo para si, para poder namorar, para ficar livre, né? Porque a partir do momento que tem os filhos, a sua liberdade naturalmente se reduz, é óbvio, né? Então, bem precisa ter isto, né? Esse tempo para si, e para se olhar como homem e mulher, como casal, né? Perfeito. Importa, A Helena Xavier, Helena, você é boa companhia, sempre ajudando nas discussões aqui. Ela diz o seguinte: antes da pandemia, sentia muita saudade do meu esposo e sempre sonhei que tivéssemos mais tempo um para o outro. Agora eu voltei a trabalhar e ele não. Sinto falta da antiga rotina. Isso é normal? Eu diria que sim, né, Marcelo, que é normal a gente ter falta de uma rotina na qual a gente estava bem instalada, né? Porque a gente se instala na nossa rotina, se for uma rotina na qual a gente está bem adaptada, a gente sente falta, sim, né? Se é uma rotina muito chata, a gente dá graças a Deus que ela muda, né? Mas é isto. E você vê, por exemplo, no caso desta pessoa que faz essa pergunta, é interessante, né? O marido fica em casa, ela sai para trabalhar. Como é que fica, então, esta questão do ela voltar cansada? Ele colaborou? O que ele fez ali como parceria com ela, já que ele não está trabalhando fora, né? Porque suposta, eu não sei, nesse caso ele está trabalhando remoto ou não, ele não está trabalhando? Helena, você pode postar para a gente? Você voltou a trabalhar e ele não. E qual a rotina que você está sentindo falta, né? De estarem os dois em casa ou de estarem os dois fora? Mas, enquanto ela responde, eu vou te trazer que já começou briga de casal aqui, tá? A Rosário, que tinha dito que só as mulheres tinham se apresentado, né? E o Sérgio, que é marido da Rosário, escreveu: eu estou aqui, mas acho que os homens já seria ver. Não gostam de participar porque depois de uma conversa sobre o casal, vai acontecer uma DR. E todos têm medo disso. Pois é. Vamos brincar que eu particularmente não gosto dessa expressão DR, viu? Discutir a relação. O que é discutir a relação? Né? O que se discute? Não tem, eu acho que tem assim, conversar sobre
o que queremos, sobre o que precisamos, sobre o que gostamos, sobre o que não gostamos. Eu não vejo isso como discutir a relação, eu vejo como uma busca, né, de um entendimento, de um entrosamento, e de construir, né, construir ou solidificar a possibilidade de estar juntos. Uhum. Né? Deixar de se estar juntos mais firme, mais sólido. Uhum. Né? Quando eu falo, né, desse trio no casal, o eu, o ele ou ela e o nós, sabe o que me vem a imagem, Marcelo? Me vem uma mesa, e uma mesa comum, normal, tem 4 pés, né? Então, ele é um pé, ela é outro pé e o nós é outro pé. Qual seria esse 4º pé que falta para isso estar estável? Né? É uma pergunta que eu faço para os casais. No seu caso, né? Qual é esse 4º pé? As respostas são variadas, né? É o entendimento, é a compreensão, é o... Eu não gosto da palavra pacto, né? Porque fazer pactos é muito ruim no casamento. É a parceria que está faltando? Geralmente é. Né? Então, é isso que a gente pergunta. Vocês fazem parceria? Né? Brigam por quê? Né? Quais são os motivos da briga? São vários. Né? Ele gosta de sair para tomar cerveja com os amigos e eu fico em casa. Tá. Eu acho que também tem uma coisa que é importante, abordando por aí, não agora em tempos de pandemia, mas vamos falar na relação, nessa coisa da prática de estar juntos, né, que é o nosso tema. Eu gosto de pensar o seguinte, tem programa de menino e programa de menina. Maridos, de vez em quando, precisam ter o seu programa de menino, quer ir para o futebol, ou é tomar uma cervejinha com amigo. E elas também, as mulheres também precisam do seu programa de menina. Sai com as amigas, vai bater papo, vai fofocar com as amigas. É necessário que a gente tenha aquela reuniãozinha de mulher, né? Jogar a conversa fora. É preciso isso, né? É preciso ter este espaço para não perder também a coisa da individualidade. Né? Então, é preciso que haja compreensão de parte a parte. Né? Assim, vou me encontrar, hoje é uma reunião de ex-colegas de escola. Puxa, que legal, por que não? Né? E acho que a gente também não pode querer manter o outro amarrado e aprisionado. Né? Existe um tanto de liberdade necessária. Tá. E voltando para a Helena, que a gente perguntou, né? Ela respondeu: ele está em home office e cuidando do filho. Quando eu chego em casa, farei as tarefas da casa e estamos mais preocupados com o filho do que de nós. A pandemia, estamos mais amigos do que casal. Pois é. Agora, estar um casal amigo é bom, né? Estar só amigos, mais ou menos, né? Mas que bom que, neste caso, ainda eles conseguem estar amigos e não inimigos. Né? Mas é preciso não esquecer que eles são casal. Tem um filho ali. As crianças... Vamos falar um pouquinho das crianças aqui dentro do contexto, né? As crianças estão também vivendo um momento muito difícil, né? Sem escola, que para elas é um lugar importante, sem o contato com as outras crianças, muito mais olhadas, muito mais sem ter o que fazer. Né? E a criança fica irritada, a criança fica tensa, a criança fica malcriada, a criança fica respondona, a criança fica briguenta, os pais estão mais impacientes também. Então, aí começa a entornar o caldo. Né? E é preciso olhar para essa criança como um elemento
sim, que pertence ao casal, mas que não pode cindir o casal. Perfeito. Uhum. E complementando, né? Sim. Cuidado, acho que não estou falando do exemplo, né, que a Helena falou, né? Mas muitas vezes o casal se sacrifica em favor dos filhos e depois joga isso na cara, né? Fizemos tudo por você, abrimos mão da nossa vida por causa de você, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? A gente tem que mostrar para o filho que estar casado é legal, que vale a pena, né? Sim, sim, sim. Veja bem, Oi, você ia... pesado, né, para as crianças ouvirem isto, né? Eu tenho ouvido também isto, Marcelo, dizendo para a criança, olha, briguei com seu pai por sua causa, briguei com a sua mãe por sua causa. A criança se sente o próprio pivô do crime. É péssimo. Arruma isso que a sua mãe vai ficar brava. Bota esse ordem antes que seu pai chegue, né? Olha, que lugar é esse que ele se coloca a criança? Ou então, quando o casal às vezes não está bem, e depois mais tarde essa criança, ou adolescente, ou seja o quê, olha, eu não me separei por sua causa. Gente do céu, então eu sou a causa da infelicidade dos meus pais? Eu sou a causa de eles estarem juntos e infelizes? Nenhum filho merece isso, né? E são pequenas coisas, né, que a gente tem que tomar atenção para a linguagem, né? Marcelo, eu diria que são pequenas, grandes coisas, né? Grandes coisas, né? Papai vai trabalhar para ganhar dinheiro para pagar a sua escola, né? Quer dizer, é um grande sacrifício. Espera aí, seu pai vai trabalhar porque eu gosto de trabalhar, porque é importante, né? Não é por sua culpa, né? Exatamente. Nem de se falar, eu trabalho para poder te dar as coisas. Espera aí. Aí a criança responde com muita propriedade, eu não pedi para nascer. Né? Então eu não quero isso, precisa trabalhar. Eu não quero, então não precisa trabalhar. A gente ouve isso, Marcelo, a gente ouve. E eu fico com muita pena dessas crianças. Eu acho que é muito legal essa coisa, né, de que, no fundo, a criança fala a verdade. Em vez da gente taxar de rebelde, talvez se a gente ouvisse com um pouco mais de amor, né? Sim. A Leia coloca assim, oi, Marcelo, sabe que nessa pandemia tenho procurado muita ajuda para manter o humor e a empatia. Isso tem me ajudado bastante, porque agora se eu não me virar para entender meu marido e vice-versa, vamos brigar, e disso eu não tenho dúvida. Olha que bacana. Isso, né? Olha que bacana o movimento que ela está fazendo, né? De ouvir com humor, com empatia. Ela busca esse que a gente chama do estar com, né? Que movimento bonito que ela faz, né? Porque ela tem essa consciência, se eu não fizer isso, nós vamos brigar. Não quero brigar, não é bom brigar. Isso. Né? Mesmo porque, né, a gente já falou, mas vale a pena a gente retomar isso, né? Cada vez que a gente chega na agressividade, mais do que atacar os outros, é porque a gente já está ofendido, a gente já está magoado, né? Quer dizer, a agressividade, na maioria das vezes, é uma defesa, não um ataque. Sim, porque quando você ataca, você já está irritado. Você não ataca se está irritado, né? Você ataca porque a coisa já vem, vamos dizer, já vem fermentando dentro de você, né? E o fermento, você sabe que faz crescer, né? Então, a coisa vem fermentando dentro de você até um ponto que você não segura mais aquilo e ataca. Né? Então, a gente tem que pensar o seguinte, por que se esperou a coisa crescer a este ponto de se atacar e a coisa não pode ser conversada antes? Porque o ideal, com pandemia ou sem pandemia, Marcelo,
é que as coisas sejam conversadas, porque quando eu posso conversar, eu posso expor, né, o que eu sinto, para que o outro entenda também o que eu estou sentindo, e que o outro possa dizer o que sente, eu possa entender o que ele sente, né? Eu acho que isso gera conversa, isso gera pensamento, né? Isso gera possibilidades de entendimento. Agora, se fica vai lá dentro, uma hora sai. Não tem jeito, só que sai de forma explosiva, né? E tem um pouco da forma, não é mesmo? A gente tem que tomar cuidado, que eu vejo muito as pessoas com dificuldade de falar do seu sentimento, de falar do que elas pensam, de ser dono do seu sentimento. Dizer assim, eu estou triste, é uma coisa legítima. Agora eu dizer, você me deixou triste... É outra. Porque é mais fácil você imputar, né, essa culpa ao outro. Né? Mas tem um objetivo inconsciente, para que o outro se sinta culpado. Isso, eu acho que tem muito... Cada vez que eu estou acusando o outro... É para o outro se sentir culpado. Né? Eu posso dizer, fiquei triste quando você me falou tal coisa. Né? Gerou em mim um sentimento. Mas não é você me deixou triste. Né? Fiquei triste por causa de você. Né? Põe toda no outro. É muito mais fácil a gente jogar isso no outro, né? Porque, Marcelo, é mais fácil a gente olhar para o outro e ver essas coisas do que a gente olhar para dentro. Né? E nós precisamos olhar para dentro. Falta este olhar para dentro. Né? Falta a gente poder falar, primeiro até falar consigo mesmo, né? Sobre o que a gente sente. Né? Eu brinco dizendo... Uma coisa que a gente demora atendendo em terapia, né? Que as pessoas às vezes chegam falando do outro, né? E a gente... Né? E você? Como é que você lidou? Como é que você se sentiu? Se bem, conta pra gente, porque ele ou ela, não. Peraí, vamos ver você, né? Nesta questão. Onde é que você está dentro dessa questão? Né? E eu brinco dizendo, Marcelo, eu tenho uma brincadeira que eu digo o seguinte, às vezes a gente precisa falar sozinho, tá? Precisa brigar com o computador, precisa brigar com a coisa que caiu no chão, fala sozinho, escute a sua voz. É tão importante isso. Né? Eu digo, ninguém vai pensar que você está maluco, não. Eu vou brincar, dar um exemplo. Eu estava fazendo umas outras coisas, larguei meus óculos aí, não me lembrava onde eu tinha posto os meus óculos. Comecei aqui, cadê meus óculos? Óculos, onde é que você se escondeu? Né? Eu estava brincando, falando comigo mesmo. Eu estava procurando meus óculos, mas eu estava dizendo para mim, Mirna, presta atenção onde você está pondo os óculos. Né? É bom, porque me dou conta de que eu não prestei atenção onde pus, tanto que não me lembrei onde estavam. Né? E isso, é este falar consigo. Eu brinquei falando em voz alta, mas a gente precisa falar com a gente mesma, a gente precisa se escutar. E é isso que as pessoas nem sempre fazem. Né? Isso me lembra uma experiência do Amir Klink. Para quem não conhece, o Amir Klink é um brasileiro, um navegador, aquele que atravessou o oceano a remo e depois ele fez um barco e ficou preso na geleira um inverno inteiro no Polo Sul. Né? E ele conta, né, que ele sozinho no barco, congelado por todos os lados, teve um problema de rádio e ele precisou subir a torre para consertar. Vestiu aquele monte de agasalho, amarrou o cinto de ferramentas, subiu. A hora que ele chegou lá em cima, ele foi pegar e não tinha levado o alicate. Né? E ele berrou de cima da torre: quem pegou o meu alicate? Né? Quer dizer, ele sabia que ele estava sozinho, foi ele que não levou. Né? Mas na hora que o sangue ferveu, ele transferiu e xingou alguém que não existe. Exatamente. Quem pegou meu alicate, né? Eu tenho que encontrar um culpado para a minha falha, né? Porque falhou, não lembrou, sei lá, qualquer coisa que fosse, eu me lembro desse episódio, né?
Mas a gente precisa sempre ter alguém que seja culpado, né? Pelas nossas falhas, pelos nossos deslizes, pelas nossas distrações, né? É mais fácil, né? Porque a gente reconhecer, esqueci, perdi, não sei onde pus, né? Porque é muito fácil perguntar assim, quem pegou não sei o quê? Não, ninguém pegou. Você não lembra onde pôs, né? Então, eu digo, precisa ter essa conversa consigo mesmo, né? E volto a mais uma coisa, né? Que nós precisamos, né? Isso vale para casal e eu acho que vale para toda a relação humana. Nós, humanos, precisamos do outro humano. Nós temos uma incrível necessidade de ter outros humanos. Eu lembro 2 episódios. Foi naquele filme O Náufrago, com Tom Hanks. Você lembra? Lembro. Ele era... O basquete transforma no Wilson. A bola marca o Wilson, se transforma no Wilson. E qual era o rosto? Ele que tinha machucado a mão, quando ele bate na bola, o sangue dele forma um rosto, né? E no buraco ali ele pôs umas folhas acho que de uma palmeira, né? Qualquer coisa que se formou um cabelo. E ele sobreviveu psiquicamente porque ele conversava com o Wilson todos os dias, né? E não encontrava, ele não era resgatado, até o dia que ele resolveu juntar os pedaços de madeira, fazer tipo uma balsa para sair daquela ilha onde ele estava. E vem uma onda e arranca o Wilson, que estava espetado ali num pedaço de um galho ou qualquer coisa. Ele chora desesperadamente a perda do Wilson, porque foi aquela companhia dele durante o tempo todo, né? Então, nós precisamos de um outro humano. O Wilson não era humano, mas fazia o papel de... Ele não ouvia a voz do Wilson, mas ele ouvia a própria voz. Exato. Né? Nossa, então, filme. Legal essa leitura do filme, eu achei muito boa. Vou até ver de novo. É muito interessante isso, né? Porque faz a gente pensar nessas coisas, quanto realmente nós precisamos. Até que ponto, né, Marcelo, nós nos bastamos totalmente. Né? O quanto nós precisamos do outro, o quanto o outro importa para nós, o quanto nós importamos para o outro. Né? Eu acho que isso é muito importante pensar. Legal. O Alexandre coloca o seguinte, olha, por enquanto não tenho problemas. Tem um bebê de 1 mês, nasceu, Alexandre, parabéns, Deus abençoe. Né? E um de 4. Entendo bem a dificuldade das esposas, assim como ela entende a minha. Os problemas dos casais não são porque não encaram a realidade. Acho que é uma pergunta, né? Encarar a realidade, a dificuldade de filho recém-nascido, outro filho pequeno, diminui os problemas. É isso? Vamos pensar o seguinte: um bebê recém-nascido nos ocupa basicamente 24 horas por dia. O de 4 anos nos ocupa, mas não as 24 horas, porque, teoricamente, o de 4 anos dorme a noite toda. Na melhor das hipóteses, sim. Né? Ou chama no meio da noite, mas um bebê de 1 mês, ele mama no meio da noite, ele nos acorda no meio da noite, né? Ele nos ocupa. Também vai depender de como nós lidamos com esse estar ocupados com o bebê. Né? É cansativo, é trabalhoso, não resta dúvida, né? Mas ele nos envolve de tal forma que outras coisas acabam ficando de lado. Né? Outras questões têm menor peso, menor importância naquele momento. Neste momento, com um bebê recém-nascido, a mulher basicamente se torna só mãe. Ela não tem tempo para ser outra coisa a não ser mãe. Né? Se ela tem um companheiro que é realmente companheiro, que ajuda a cuidar, porque a mulher, quando tem o bebê, ela também precisa ser cuidada, não é verdade? É o momento que ela está mais frágil,
mais cansada e ela precisa ser cuidada. Então, se este companheiro cuida da mãe, ele está cuidando do bebê também. Né? Então, eu acredito que esse casal que está com um bebê de 1 mês, mais uma criança, está tão envolvido com as coisas da família que talvez seja uma coisa boa, né? Eles poderem ser essa coisa una, né? Que eu chamo. Legal. Aliás, aconteceu há pouco tempo na mídia, né? Se não me engano, foi a Sabrina Sato, mas posso estar enganado. Mas eu sei que alguém que teve um filho e que declarou que depois do nascimento do filho tinha reduzido bastante o apetite sexual, né? E deu uma discussão muito grande na mídia, que, como é que ela expõe o marido desse jeito? Eu acho que foi ela, assim. Né? Acho que foi a Sabrina Sato, não foi? Acho que sim, acho que sim. Ela sim foi. Eu li essa reportagem dela, inclusive na revista Cláudia, ela fez essa entrevista, ela fez essa reportagem que depois acho que repercutiu no resto da mídia, né? Veja, é muito comum isso, né? Porque a mulher, neste momento, tanto a mente quanto o corpo dela estão voltados para este bebê, né? Este recém-nascido. Eu acho que isto é normal e natural. Eu não gosto muito da palavra normal, eu gosto muito mais da palavra natural. Eu acho que isto é natural neste primeiro momento, nesses primeiros meses, né? Que ela é tão mãe, que ela deixa de ela ser mulher. Sendo mulher, é óbvio que ela perde o interesse pelo homem, pelo marido. Ele fica em segundo plano. É bom? Não, não é bom. Eu acho que a natureza faz isso por um período. Agora, se isso permanece, então precisa ver o que acontece. Né? Porque aí alguma coisa não andava tão bem que desanda a partir daí. Né? Aí é caso de se avaliar, mas eu acho que é natural nos primeiros 3 meses. Tá? Porque tem uma outra coisa, né, Marcelo? Deixa eu só complementar. Logo depois do parto, o corpo da mulher ainda não voltou à forma natural, ela não se sente tão bonita, né? Ela tem medo de ser olhada como algo que ela não gostaria de ser. É muito natural neste período. Na medida que as coisas vão se encaixando, o próprio corpo vai se reorganizando, a tendência é voltar ao que era antes. Perfeito. Agora, tem o outro lado deste casal, né? Tem o ele, né? E eu adoro quando figuras públicas falam dessas coisas, que daí a gente pode falar sem expor, né? Eu não me esqueço o Chico Anísio, que casou 7 vezes, né? Sim. E quando perguntado para ele já estava mais velho, ele falou, mas todas as mulheres queriam ser mães, e eu não suporto ficar em segundo lugar. Ou seja, nascia o filho, ele se via em segundo plano e não segurava o casamento, né? Quer dizer, era um garotão que queria ser mimado, né? Tem que olhar o lado do masculino também, né? Tem uma coisa, né, do menino que não suportava não ser o filho único, né? Ser o dono. Ele não aguentava a ideia de não ser o filho único daquela mulher com quem ele casou. Vamos nós. Fabiana. Ele fabricou um monte de filhos, né? Fabricou, mas nascia o filho, ele separava, porque onde já se viu ele não ser a prioridade. Exatamente. Fabiana Morim. Aqui em casa estamos tentando a etapa. Não vamos discutir para não piorar. Então ficamos empurrados, aguardando passar a mágoa e pronto. Não gosto disso, mas tem resolvido. Vou tomar um copinho d'água. Então vamos pensar o seguinte.
um funcionamento interessante para a gente pensar. Ficamos magoados, mas passa. Me parece que esse casal, né, não gosta do DR, né? Tá. E talvez eles tenham encontrado um jeito de não se agredir. Ficamos magoados, mas passa. Então, eles têm essa capacidade de não guardar mágoas, de não guardar rancor, né? De deixar a coisa baixar por si, né? Deixa essa mágoa, deixa essa irritação que passa. Se eles têm essa capacidade, que bom que eles lidam com a relação desta forma. Agora, uma pergunta, será que isso lá na frente não vai aparecer de uma outra forma? Né? Como é que você vê isso, Marcelo? Eu vejo muito isso no funcionamento mental, né? A mente funciona assim. Acontece 1 milhão de coisas e a gente vai jogando por esquecimento. Se a gente for dar atenção para cada coisinha, a questão é, depois, no momento de raiva ou numa discussão, se não desenterra o baú de ossos, né? Quer dizer, daí você fez isso, você fez aquilo, mas eu ainda não esqueci aquilo, né? Isso, para mim, é uma coisa muito complicada. Porque... Por isso que eu digo, é bom para o momento, mas eu não sei se é bom para o futuro. Né? Porque assim, o ideal, né, para não virar DR, né, é que a gente trate uma coisa de cada vez. Isso aqui, né, me chateou. Não precisa falar isso me chateou, essa vez você me ofendeu, aquele dia você esqueceu. Que normalmente as pessoas vão conversar e já trazem 10 assuntos, e daí o outro não sabe nem como reagir, do que nós estamos falando, né? Então, quanto mais a gente puder falar das coisas pequenininhas no cotidiano, a gente não vai enterrando os ossos. Não sei. Eu acho que isso o importante é que a gente possa falar, né? Porque discutir é uma coisa, falar e conversar é outra, né? Lembra daquela... Quem que falava? Quem não se comunica se trumbica. Quem que falava? Chacrinha. Chacrinha, isso. Eu acho que é isso mesmo. Quando não há comunicação, alguma coisa não fica bem, né? Alguma coisa é guardada, talvez não traga o rancor no momento, mas como você disse, baú de ossos, aquilo vai acumulando, vai acumulando, vai acumulando, chega um ponto que você não aguenta o acúmulo, você despeja, vem tudo de uma vez à tona, aí não se resolve. Por que é que não é conversado quando acontece? Fabiana completa. Sim, guardamos grandes mágoas. O passado está sempre no nosso presente. Eu costumo dizer que tem 2 sentimentos que só aumentam a nossa impotência, né? Um é o ressentimento, você ficar ressentindo. O fato já foi, já ficou lá atrás e a gente fica ressentindo, a gente não arquiva, a gente não esquece. E o outro é a preocupação, que se preocupar, ficar se ocupando antes da hora. A ideia é justamente a questão do presente. Agora, voltando naquilo que a gente conversou, olha, aconteceu isso e eu não gostei, ponto. Não precisa ser bandido, insensível, porque muitas vezes a gente espera que o outro corrija, mas o outro já fez. Se ele pedir desculpa, resolve, né? Eu acho que tem um pouco disso. Eu não quero converter o outro, eu quero simplesmente ser honesto comigo, dizer que eu estou triste, ou que eu não gostei, né? Não é para caçar com o outro saiba, né, o que eu senti. Isso. Né? É importante você externar os seus sentimentos. Né? E a coisa tem só uma eu penso uma coisa, né, Marcelo, que não é o que a gente diz também, é como a gente diz. Como a gente diz, também acho. Né?
Em qualquer situação, mas especificamente no casal, não é o que eu vou falar para o meu marido, é como eu falo. E não é o que ele escuta, é como ele escuta. Uhum. E eu acho que a partir desse como, as coisas ou desencaixam ou encaixam. Uhum. Sim. E se eu digo, por exemplo, a mesma coisa num tom, vamos pensar em vários tons que eu posso usar, lamurioso, queixoso, raivoso, ou Sádico. sádico, agressivo, né? Isso vai entrar, né, no outro de uma forma ou outra. Então, aí vai ser como ele também vai escutar isso. Né? Quantas vezes uma brincadeira chega para o outro como agressão? Sim. Mas eu só falei brincando. Uhum. Agora, as brincadeiras, às vezes, são meio perversas também, né? Uhum. E isso, gente, eu fico muito, né, sensível com a fala da Fabiana, porque, repara, na primeira fala, a Fabiana diz do deixar para depois, né, e de achar que conversar vai piorar. Né? Então, tem um pressuposto aí, né, de que a gente acha que a conversa piora. Né? Veja bem, eu não sei, né, como este casal conversa e qual é a entonação que eles usam. Se para conversar de forma irritada naquele momento, é melhor deixar a poeira sentar e conversar depois. Se é uma conversa que pode ser, eu não digo em tom ameno, né, porque quando a gente está com raiva ou a gente está sentindo, o tom não é muito ameno, mas se pode ser dito, pode ser falado, pode ser pensado, aí a gente resolve. Né? Agora, quando você acumula, não vai. Né? Aquilo jorra aí, né? Devia ter um vômito de raiva, de impropérios, de ofensas. Mas eu tenho a impressão que às vezes se conversa querendo converter o outro, mudar o outro. A solução do meu problema está na mudança do seu comportamento. Né? Veja, mas o outro não muda porque a gente quer. Né? É preciso que a gente queira mudar e trabalhe para isso. Porque há coisas em nós, Marcelo, que são tão sedimentadas que a gente não muda. Né? Há coisas em nós que já estão ali, vamos dizer, tão... Eu não digo que somos viciados, mas eu diria, a palavra é essa, tão sedimentada, tão endurecido, enrijecido já dentro da gente, que é difícil a gente mudar. A gente pode trabalhar, porque eu acho que o exercício que nós estamos fazendo sempre, Marcelo, é de se lapidar. Né? Nós somos uma pedra bruta que a gente vai lapidando ao longo da vida. Se a lapidação for bem feita, puxa, que pedra bonita, né? Se a lapidação for mal feita, não vai ter brilho. Né? Exato. Né? Eu penso sempre no modelo do diamante, dessas pedras preciosas. Se você pega um diamante, ele só te parece um cristal, nada mais. Se ele for bem lapidado, ele é uma pedra de valor. Né? Só que a gente não entrega isso para os outros lapidarem, a gente faz essa lapidação. Né? E é importante fazer isso sempre. E o falar, o conversar, o pensar junto fazem parte dessa lapidação. Perfeito. Você sabe que você falando, eu sempre me lembro de como no projeto a gente trabalha com a psicanálise, né? E você é supervisora. Tem um dos textos mais importantes da técnica do Freud, que ele fala do repetir, recordar e elaborar, né? É um texto muito bonito e que, se a gente entender que as pessoas, na maioria das vezes, elas estão repetindo comportamentos que foram internalizados, aprendidos, etc., e que elas
não repetem porque querem, é porque é daquele jeito que elas sabem lidar, né? Então tem que tomar consciência para conseguir, né, recordar, para conseguir depois transformar, né? E às vezes numa relação de casal a gente quer transformar não Exatamente isso. Porque esse elaborar é esse lapidar, é esse transformar, não é? E é importante que a gente faça isso. Mas não é fácil fazer, né? Não é fácil fazer, dá trabalho. E eu penso que às vezes a gente tem uma preguiça de fazer isso, não quer ter trabalho de pensar, de elaborar. Né? Pense, elabore. Vai te fazer bem, vai fazer bem para quem está com você. Né? E que também mudar de comportamento não é uma fraqueza, né? Porque às vezes tem aquela, sempre fui assim, como é que eu vou mudar? E é o que a gente sempre ouve, né? Mas eu sou assim mesmo. Tá, você é assim mesmo? Tudo bem. Mas você não pode melhorar isso? Você não pode, né, trabalhar um pouquinho isso no sentido de fazer com que isso fique melhor, inclusive para você? Né? Sim. Não, e outra coisa, você é assim, mas você pode ser muito mais, né? Aquela coisa de achar que a gente só tem um jeito de ser. Potencialmente, a gente pode muito mais. Né? Sim. Eu acho que a grande maioria de nós tem potencial para ser mais. Agora a gente pergunta, será que a pessoa quer ser mais do que aquilo? Ela se basta com aquilo? Né? Agora, Tá bom? Nem sempre, né? Sim. Tem coisas que a gente vira e fala assim, alguém que é muito explosivo, se transformar num monge budista, né, é possível, mas o trabalho... Né, agora, só se ele fizer o trabalho, não tem como aumentar o pavio de alguém, né, aumentar a paciência de fora para dentro. Né? Você sabe que você falando nisso, eu me recordo, tem aquela monja Coen, que vira e mexe, ela dá entrevistas, e uma vez eu ouvi uma entrevista dela que eu achei interessante. Esta mulher optou, né, por esse caminho, ela foi casada, parece que tem 5 filhos, mas parece que as coisas não iam bem e ela sentiu que ela podia fazer alguma outra coisa boa para ela. Foi embora lá, acho que para o Tibete, né, se não me engano, e se tornou monja, etc. Eu achei uma entrevista dela, ela falou uma coisa muito interessante. Não é porque eu sou uma monja que eu deixo de ter sentimentos. Eu sinto inveja, sim, eu fico com raiva, sim, eu tenho todos os sentimentos humanos, eu trabalho os meus sentimentos. Isso eu achei muito bacana nela. Né? Ela não quer, você ter o sentimento, trabalhar os seus sentimentos não faz com que você deixe de ser humano. Porque o humano sente, passa por nós toda a gama de sentimentos, é óbvio. Né? Senão não seríamos humanos, seríamos, sei lá, eu o quê. Né? Então é isso. Eu preciso trabalhar minha raiva, eu preciso trabalhar a minha irritação, eu preciso trabalhar o meu humor. Né? Eu trabalhando isso, se tiver ajuda, melhor ainda, mas eu trabalhando isso, eu me torno uma pessoa um pouco melhor para mim mesma, principalmente. Eu me tornando melhor para mim mesma, eu também me torno melhor para o outro. É óbvio. Não veio a pergunta, mas tem um objeto que entra no casal, que é isso aqui, ó. Isso eu tenho visto muita dificuldade de casal lidando com, né, esse rival aqui, nesse caso de amor que algumas pessoas têm. Marcelo, não é só o casal, mas é principalmente o casal e é a criança também. Eu vou te contar uma cena que eu vi antes da pandemia. Fui tomar um café numa padaria. Era um domingo de manhã e havia um casal com um bebê. Estavam sentados numa mesa próxima da minha e me chamou a atenção.
o pai sentado aqui, com o dito cujo na mão. A mãe sentada aqui, com o dito cujo na mão. E o bebê, aqui, eu não vi o bebê, eu só vi os pezinhos do bebê, e eu sei que era bem bebê por causa dos pezinhos. Na frente do bebê tinha um outro celular passando filminhos. Então, o pai no celular, a mãe no celular, e o bebê vendo aquele filminho, não sei o que o que ele devia ver, é um movimento colorido, porque ele devia ser um bebê de 8, 9 meses. Depois, quando eu saí, eu passei perto que eu fui olhar, né? Sou curiosa. É isto, é esta relação. Então, esse casal não conversava, não dialogava, cada um no seu celular. O que será que era tão importante num domingo de manhã que eles não podiam estar juntos, porque eles não estavam juntos? Né? E não estavam juntos com o bebê. Estavam juntos com o mundo inteiro, menos os três ali. Menos os três. Né? E é isso que acontece. Esse bendito aparelho, né? Não deixa a gente estar junto. Antes da pandemia, fiz um jantar em casa, um almoço de domingo, sei lá, eu, filhos, netos, né? E eu pendurei do lado de fora da porta, fiz uma folha de sulfite e escrevi bem grande: proibido usar o celular durante o almoço. Sim. Porque as pessoas não saem desse aparelho. Gente, o que é tão interessante ali que atrai tanto o tempo todo que não podemos estar com as pessoas? Hã? Você sabe que eu vivi o caso de uma colega dessas que tinha muita coisa para despachar, levava o computador, ficava trabalhando, e deu um tablet para o filho. Então ela achava que estava com o filho, os dois na mesa, ela respondendo o trabalho, até uma hora que o filho manda um e-mail para ela assim: mamãe, conversa comigo. É isto. Né? E veja, isto é um terceiro elemento, ou um quarto elemento, vamos dizer, que entra na vida do casal, Marcelo. Eu acho que você lembrou bem a questão da existência do celular, né? Porque eu digo, tenho eu, tenho tu, né? Você, ele, tenho nós, mas tem ele, o celular, ou eles, os celulares, que são uma interferência péssima na vida do casal, maléfica, eu diria. Né? Só que não tem jeito, as pessoas realmente estão viciadas. Legal. Olha, não tem chegado perguntas, mas o papo a gente vai levando. Eu acho que a Miriam que colocou, sabe as palavras, Mirna, né? Então nós estamos aqui, pelo menos que deram sinal de vida, Maria Tereza e a Miriam, né? Que são supervisoras também do projeto, que estão aí nos acompanhando. Sim. Podem dar comentários para a gente, perguntas, que é legal complementação, né? Dos parceiros aí, né? Agora, uma coisa, quando a gente fala de casal, né, de relacionamento, existem alguns casais meio com estruturas diferentes. Hoje a gente vê aqueles que moram em casas diferentes, aqueles que não se assumem casal, mas moram juntos, né? Hoje tem umas configurações, né? Como é que você vê? Isso é casal, não é casal? Como é que você tem visto? Então vamos pensar isso, né? Vamos começar por esse casal que não mora junto. A mulher chama meu namorado, né? Ela não fala meu marido, é meu namorado, né? Este namorado, porque tem um consenso muito interessante. Estamos juntos quando queremos, não estamos juntos porque somos obrigados a estar juntos e tolerando coisas que não queremos tolerar. Só estamos juntos na hora que gostamos, nas horas boas, na hora, vamos dizer, do amor, na hora do sair junto, do jantar fora, de viajar, mas não temos obrigação em relação um ao outro.
É muito interessante, e você sabe que muito frequentemente esses relacionamentos eles são duradouros, Uhum. né? Porque não existem as tensões, não existem as brigas diárias, aquele estar junto, aquele reclamar porque o outro deixou a coisa jogada, reclamar porque ela não atendeu não sei o quê, né? Então eles se dão bem. Este tipo de relação, muito dificilmente eles fazem um casamento oficial, né? Se consideram casados, mas sem esse tipo de obrigações. Aí eu pergunto também, é muito interessante, nem sempre esses casais são muito jovens, tá? Às vezes são, mas nem sempre são. Não existe o cuidar um do outro, porque eu também entendo, Marcelo, que no casamento, quando estamos juntos, este casamento, o estar junto, tá? Tem o cuidar um do outro. O outro precisa de cuidados, eu estou aí. Eu preciso de cuidados, o outro está aqui, né? Esses casais não têm essa ideia de que um precisa cuidar do outro. Então, parece que não existe a responsabilidade de um em relação ao outro. Porque quando estamos juntos, eu vejo que existe uma responsabilidade, né? É necessário que haja, nem sempre existe, mas é necessário que haja essa responsabilidade. Né? Outro caso que você falou, que moram juntos, mas... aquela coisa do não se considera marido, né? É test drive, estamos testando o relacionamento, essas coisas. É interessante, né? Porque eu digo assim, tem pessoas que fazem esse test drive, né? Começou muito tempo atrás na Europa, moravam juntos para ver se dava certo, se desse certo, casavam, se não desse certo, não tinham filhos inicialmente, né? E se não desse certo, muito prazer em conhecê-lo, cada um vai para o seu lado. E isso chegou até nós também, muita gente fazendo assim, quero conhecer se tenho capacidade de suportá-lo, se eu tenho capacidade de suportá-la, se dá para viver juntos. Muito frequentemente, existe sim uma forma de compromisso, de eu estar com ele, de eu estar com ela. O estar com, eu diria que envolve sim uma forma de compromisso e de responsabilidade. Agora, se der certo, a gente assume. Se não der certo, então fica também sem muita responsabilidade. Há outros que resolvem morar junto e moram junto a vida inteira, muito bem. Agora, esse estar com, também às vezes me dá, sabe qual é a sensação? Que eu moro numa república. Pode ser, Tá? Moro numa república, eu não tenho nada a ver com o outro não tem nada a ver comigo, né? Compartilhamos um espaço, né? Você tem suas coisas, eu tenho as minhas, mas eu não sou responsável por você, você não é responsável por mim. Muitas vezes eu vejo essas uniões assim, como se estivessem numa república. E qualquer briguinha, eu vou dormir na casa do meu pai. Eu vou embora, eu vou para a casa da minha mãe, eu vou para a casa do meu pai, né? Vou dormir fora. Por que tá? O casal tem isso, é relação, né? Quer dizer, e quando está nervoso, e quando está triste, e quando está agoniado, é para tratar no casal, né? Exatamente, exatamente. Porque estar junto, né? O que a gente chama de casal é esse estar junto, onde existe, digamos, uma certa, tem a cumplicidade, tem a responsabilidade em relação um ao outro, né? Você não está bem? Eu estou aqui. Você não está bem? Se dane. Como é que é isso? Né? A se vira. Né? Se melhorar, eu volto. Exatamente.
Então, a gente vê todas essas configurações, né, Marcelo? E a gente vê, vamos dizer, tem gente que consegue levar isso vida fora por longos e longos e longos anos. Né? A Érica está colocando aqui, este termo, test drive, eu acho muito errado. Sofri muito com isso. Parece que as pessoas duvidam do seu relacionamento. Nós fomos morar junto pensando no casamento e casamos. Sim, se você vai fazer esta experiência, por exemplo, então não vamos chamar de test drive, vamos chamar de uma experiência, vai, né? Porque test drive te vem, inclusive, a ideia assim, você pega um carro para dirigir, se gostar do carro, você compra, não gostar do carro, você não compra, né? O test drive, na verdade, é isso. Né? Então, você fazer essa experiência, puxa, realmente temos afinidades, dá para a gente tocar uma vida para frente, dá para a gente formar uma família, ótimo. É melhor separar antes de formar uma família, se achar que não dá certo? E é o que ela colocou, tem que entrar nisso acreditando no relacionamento e para construir. Né? Não é, vamos ver se dá certo. A gente constrói a partir disso. Né? Eu vou dar um modelo de um casal muito curioso, que até pessoas assim, não de relações muito próximas, mas que tem a ver com... Né? Esse casal morava junto e a mãe, curiosamente, a mãe dele, disse, não, a menina, né, precisa casar, não fica bem para ela morar junto com você sem casar, etc, etc. Uma mãe meio bastante moralista. E o casal casou. E eles estavam juntos já há uns 3 anos. Casaram. E, engraçado, 6 meses depois separaram. Casados, não deu certo. Bom, ficaram um tempão separados, resolveram voltar a morar juntos. É um casal mais velho já, tá? Não é um casal muito jovem, não é um casal na faixa de 60 e poucos anos. Voltaram a morar juntos. Lá entra a mãezinha dele de novo, dizendo, mas como não fica bem, essa família tem um status social, né, que achava que não ficava bem, porque tinha que dar satisfações à sociedade. Casaram. Depois de 6 meses, separaram. Ficaram um bom tempo separados. Aí resolveram morar juntos e não casar. Estão juntos até hoje. Tem casos assim. A questão não é nem o oficial, não é o papel, é o estado de espírito. Bem que a Angélica levantou, né? Que estado de espírito, que estado de mente é este que não permite, né? Porque não é o papel, é a relação. Agora, o que é que entra nessa relação? Isso eu também, né, não tenho como entrar a fundo nisso, mas o que é que entra nessa relação que o estar casados é ruim, estar juntos é bom? É interessante isso. Então, você vê todas essas configurações. Que legal. Mirna, nós estamos aí com o tempo quase esgotando. Eu não sei se você quer complementar alguma coisa que você tinha pensado em falar e não surgiram perguntas. Não, eu tinha pensado em falar nessa questão da... Não, há uma questão que eu queria falar assim, né? Que eu acho interessante a gente pensar o quanto na relação é preciso haver criatividade. Né? Criatividade para se manter junto, criatividade para que a relação seja boa dentro do possível, e principalmente agora, neste período, né, da pandemia, que nós estamos, como nós falamos no início, todos muito mais tensos, muito mais preocupados, muito mais aborrecidos com o que a gente vai vendo, com os nossos medos, né? Nessa coisa da gente estar mais até aprisionado ao espaço doméstico, né? Se não poder sair tanto, o quanto cada um precisa ser criativo.
né? O quanto cada casal precisa usar da criatividade para tornar esse estar juntos algo mais palatável, algo mais agradável, algo mais menos desgastante. Né? Sem dúvida. E eu acho que isso cabe a cada um usar a sua criatividade, porque alguma criatividade todos temos, né? Então, vamos fazer isso, vamos inventar aquilo que a gente possa fazer. E se tiver filhos, mais ainda, né? Sem dúvida. Né? E criatividade, principalmente, é a capacidade de brincar com as situações, né? De brincar, exatamente. Né? Cada um conta para a gente um pouquinho. A gente joga cartas, tá? Nem todo mundo gosta de jogar baralho, tudo bem. A gente faz não sei o quê. Tá? Outros me dizem, a gente assiste um monte de séries juntos. Eu digo, bom, assistir junto, tá lado a lado, também tá bom. Mas enquanto você só está assistindo, você não está junto, você está lá, na tela. Né? No celular. No celular grande. Né? Então, a criatividade é para fazer coisas juntos e que sejam prazerosas. E dá para criar. Né? Hoje tem um monte de coisas aí disponíveis para a gente pensar e poder criar. E eu acho que também a criatividade também é uma das chaves do casamento. Perfeito. E algumas brincadeiras mesmo, né? Por exemplo, eu descobri há alguns dias, por exemplo, a jardinagem, né? Estou plantando hortaliças e toda essa coisa do ver brotar, do cuidar, do ter que esperar para plantar, né? Do mostrar, né? Do compartilhar, né? Não é uma delícia, né? A gente fotografar um vasinho de coisa que você plantou, aquilo está brotando, crescendo, né? E você compartilha. Aí a gente usa o celular, né, para compartilhar essas coisas, né? Porque nós também não estamos isentos disso, né, Marcelo? Mas a gente mostra para o outro, olha, o que eu criei é fruto meu, né? Tem essas coisas. Quanta coisa a gente pode fazer dentro de casa, né? Que seja criativo. Quanta coisa a gente pode criar, inventar, cozinhar junto, por exemplo. Cozinhar junto. Né? Né? Fazer artesanato junto. Né? Essas coisas. Artesanato junto. Tem tanta coisa que a gente pode fazer, não é? Vamos brincar de fazer alguma coisa. Né? E algo que a gente criou e a gente vê aquilo assim, você pega nas mãos e vê. O fato, né? Eu acho que essa coisa concreta do fazer, né? Nem que seja montar o quebra-cabeça junto, né? Já é uma coisa. Bom, a gente está no tempo e agora a Andréia, outra colega do projeto, mandou uma mensagem. Boa noite, conheço um casal jovem que estava morando juntos na quarentena e assim que ela engravidou, ele foi embora. Ela tentou o suicídio, como posso ajudá-la? Nossa, Andréia. Opa, isso é complicado, hein? Isso é complicado. Eu acho que essas coisas têm acontecido. Talvez a gente não precise entrar na discussão de um casal, porque a gente tem pouca informação desse casal. Né? É complicado porque a gente não sabe mais a respeito dela, o que é que tem antes disso. Né? E nesse aspecto, Andréia, você não está sozinha, né? Aciona um de nós de supervisão, né? Mas é legal isso que a Andréia fez, que a comunidade está acompanhando. A gente vê essas coisas, né? O projeto está à disposição, né? Encaminha, se for o caso de fazer uma conversa, se for o caso de atender, nós ainda não estamos atendendo ao vivo, né? Ainda online, mas está aí, né? www.integra.org. Né? É importante, né? Porque é sério isso, né? Sim. A menina estando grávida. Na grávida tem vídeo, isso tá. Fala. Não, eu penso assim, se não é o caso também, né? Óbvio, a gente não tem mais detalhes do caso, a gente não tem mais pormenores, a gente precisa entender isso um pouco mais no macro e não só no micro, né? Mas, às vezes, é o caso de encaminhar a menina também para um psiquiatra, né? Para indicá-la neste momento, não sei quanto
né? Talvez seja o caso mesmo, né? Mas trabalhar muito, né? Trazê-la. Mas pelo que estou entendendo, André, que bom que eles te procuraram e pediram ajuda. Né? Ainda uma amiga, né? Mas a gente tem dois papéis, né? Uma coisa é pedir ajuda de um amigo, outra coisa é pedir ajuda de um terapeuta, né? São duas ajudas possíveis, ou do psiquiatra. Bom, também necessários. Mina, muito obrigado. Uma delícia o papo, foi tranquilo, né? Hoje nós Eu que agradeço. Foi uma troca de ideias gostosa. Foi gostoso. Nós tivemos 30 e poucas pessoas, né? Lógico que tem gente que está trabalhando na paróquia, entregando, fazendo as coisas lá, distribuindo os kits, né? Que daram um de salgado, que vem pamonha, sanduíche de pernil, milho cozido, de doce com as cocadas, etc. Já deu água na boca, ainda daqui a pouco é hora de jantar. Pois é um pouco longe, porque eles entregam, tá? Quem mora na região aqui de Tabuão, de Campo Limpo... Não. O meu é bem longe, o meu é muito longe. Bom, foi uma delícia o papo. Eu sei que você tem a oportunidade, Marcelo. Você tem outras especialidades, né? Você trabalha com idosos, eu acho que esse é um tema que logo a gente precisa... Eu estou trabalhando muito com idosos e é um trabalho muito interessante, viu? Então, tem você e tem a Beatriz, não sei se ela está assistindo, que também trabalha, quem sabe a gente fazer um bate-papo, né? Pode ser interessante, sim. A semana que vem, a gente teria o Eduardo, mas ele precisou viajar, né? O doutor Eduardo, que estava pedindo ele de volta, né? Daí, em vez de colocar outro convidado, nós decidimos colocar o Padre Glênio, o Padre Francisco, que vai falar sobre religião e os tempos difíceis, né? Interessante. Um pouco, né, do que a Mina levantou, né? A questão do sacramento versus a realidade, né? Temas, muitas vezes, que a gente tem, né? Que é perdão, né? O que eu faço para perdoar? Perdoar é esquecer, né? E a gente entender, embora ele seja psicanalista também, a gente perceber este impasse que muitas vezes é dentro da gente, é como a gente entendeu a religião, como a gente entendeu os sacramentos. Então, preparem perguntas. O Padre Glênio vai estar aqui semana que vem como entrevistado, né? A gente vai trazer esse papo. Muito obrigado. Obrigado. Eu que agradeço. Aos que acompanharam, né? A gente está muito feliz de estar mantendo o bate-papo. Vamos ter, provavelmente, que dar uma reestruturada. Algumas vezes vocês vão ter que ficar comigo sozinho, porque se a igreja reabrir, eventualmente tem batizado, eventualmente tem casamento. Tem eventos, exatamente. Tem evento. Claro que não vai ter muita gente, mas tem muita gente querendo casar e que vai querer marcar, né, se puder. Com certeza, com certeza. A gente vai ouvindo. Vamos conversando, trocar ideia sempre é bom, né? Que bom. Amplia. Angélica, volta para a tela, nossa Anja. Você viu que equipe? Oi. E aí, tudo bem? Tudo bom, eu estou aqui nos bastidores. Olha lá, o pessoal colocando mensagens para você, Mirna. Cristiana, parabéns, foi excelente. A Tereza, parabéns, Mirna e Marcelo, colocações muito interessantes. Fabiana, amei o bate-papo. A Nádia, muito bom o bate-papo, muito obrigado. Regina Célia, muito obrigado pelo bate-papo. Isso é que é legal, né? As pessoas, a Bena, maravilhoso o bate-papo, obrigada. Esse retorno é bom, né? Tem sido legal a gente não fazer aula, a gente não fazer apresentações, mas a gente poder ir solucionando as dúvidas. Obrigadão pela companhia. Muito obrigada, Mirna. Eu é que agradeço, gente. E até uma próxima. Até. Só ver notícias. Tem alguma notícia, Angélica, para dar?
A missa amanhã, né? Nós temos a missa que será transmitida às 10 horas da manhã. E amanhã é dia de dízimo. Então, e aí a gente vai disponibilizar, né? Quer dizer, semana passada foi do dízimo. Mas quem não... tem uma coisa importante amanhã. Aí quem não conseguiu, né, fazer a entrega do seu dízimo, a gente vai disponibilizar o QR Code na tela para você conseguir fazer transferência, até dar oferta também na hora da missa. Tá. E tem a outra coisa amanhã, divulguem, pelo amor de Deus, o drive-thru da caridade. Sim, o drive-thru. Isso mesmo. Vai começar. Oi? Tem sido emocionante, né? O quanto a comunidade leva de alimento. Eu talvez possa prestar conta, ainda não fechei tudo, né? Mas no mês passado nós chegamos a 240 famílias. Ah, que ótimo. Vocês postaram isso, né? Que beleza, né? Que bom, não? Ou seja, mais de 1.000 pessoas que estão desempregados, sem rendas, etc. Então, aqueles que podem, passa de carro, deixa um alimento, deixa, quem puder dar cestas, dado que a gente cuida só assim, é alimento não perecível, né? Ou material de higiene também, né? O que a gente tem na higiene? A gente dá detergente, papel higiênico, sabonete, pasta de dente, escova de dente, né? Material básico, né? Material básico. Né? Não esqueçam amanhã, após a missa, né? Começa às 11 horas. Isso. Começa às 11 e vai até às 15 horas. Perfeito. Então, quem puder, passa lá e deixa o alimento, que temos muita cesta para montar. Temos. Legal. Obrigado, Mirna. Obrigado, Angélica. Obrigada. Obrigada a vocês, gente. Acompanhou a gente. Ó, a Tereza elogiando você, tá, Angélica? Sim, muito obrigada, Tereza. Legal. Boa noite a todos. Um abraço. Boa noite. Um abraço. Até uma próxima. Até.